Supermercado Arco-Íris, desde 1984. Não vá além, vai direto a ele. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria K-Shake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria K-Shake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Itamonte. Boa noite, pessoal. A paz. Hoje, mais um programa, né, diferente, com um companheiro aqui do lado, o Tropeço. Boa noite, Tropeço. Boa noite, isso. Boa noite a todos que estão nos vendo aí. Né? Que o Espírito Santo possa invadir a sua casa, o seu lar. A paz que excede todo o entendimento possa estar com cada um de nós. Que nós que estamos aqui no estúdio, você aí na sua casa. Que Jesus possa continuar fazendo aquilo que ele já começou. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para nós, né, Tis? Amém. Que esse programa, né, esse meio de comunicação, né, Fê, que possa edificar cada vez mais esses lares, né? Amém. É isso aí. Conhecer mais esse Cristo maravilhoso, a palavra dele, né, Fê? É isso aí. Essa é a nossa ambição. Que tudo isso que a gente estava vivendo aqui no off, né, continue sendo agora no nosso programa e continue dentro da sua casa. Verdade. Né? Na nossa oração aqui, o nosso convidado falou que mesa é lugar de alinhamento, né? Lugar de comunhão. E que você não perca isso dentro do seu lar. Seja na hora do seu almoço, seja na hora da sua janta, seja na hora do café, ou seja o momento que você tem de espiritualidade dentro do seu lar. Mantenha isso dentro da sua casa. Mesa é um lugar que todo mundo se coloca no mesmo nível. Né? Eu li um livro uma vez sobre psicologia e falava sobre isso, que quando a gente senta numa mesa, a gente está se colocando ao mesmo nível de todos. Independente da idade, independente do tamanho, independente de tudo. A gente se coloca no mesmo nível. Então não perca isso. Não perca os momentos que você tem com a sua família, com seus amigos, em troca de celular, em troca de televisão. Tenha comunhão com todos, porque Jesus se faz presente no meio disso. Amém? E
Acredito que vocês já acompanharam aqui desde o início, né? O programa do Em Nome do Pai. Então, eu quero muito agradecer, primeiramente, ao Tropeço, que foi um instrumento do início desse Ministério Brunito, né, Fê? É um canal de Deus para nossas vidas até hoje, né, meu amigo? Amém. Que nada nasce sozinho. Então, assim, ele deu start para esse ministério maravilhoso, para o canal do Ita na Rede. Amém. Estamos aqui agora muito fortes, a princípio, com ele crescer, né? Amém. No Isso aí. caminho Isso aí. e instruir de alguma forma, né, Fê? O pessoal conhecer esse Cristo diferente. Exatamente. Né? A semente precisa ser plantada e ela precisa ser. Ela precisa dar fruto, né? Não adianta você jogar a semente no solo e não regar ela, não tratar o solo, não tratar ela para ela dar fruto, né? Então tem que dar fruto. Que esse programa continue sendo a bênção que é nos lares, dado fruto. E eu acredito, não só eu, mas o pessoal do Ita na Rede, te agradecemos muito. Amém. Por esse start, por esse início seu, essa disponibilidade que você deu aqui a esse programa, de alguma forma, né, Fê? Amém. E hoje o programa, vamos falar de fé vivida na prática, dentro do esporte, dentro do vestiário, dentro da pressão e dos sonhos. Antes de eu falar o intuito, porque é uma semana aí perto, né, da gente estar aí se despedindo de 2025, né, Fê? Eu queria só fazer uma reflexão rapidinha de um versículo bíblico que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que fala assim: tudo que fizer faz de todo o coração como para o Senhor. Então, esse versículo conversa diretamente com quem vive sob cobrança, pressão e expectativa, que vamos falar hoje no programa, questão do futebol, no trabalho e na fé. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês por esse fim de ano, né, que a gente pode refletir para um 2026 de uma forma diferente, né? Todo ano, o mundo repete o mesmo ritual. Contagem regressiva, fogos, promessas e listas que raramente sobrevivem até fevereiro. Mas o reino de Deus não trabalha com viradas de calendário, trabalha com quebrantamento de coração. Ano novo não é sobre tentar de novo, do mesmo jeito. É sobre parar de viver no automático e decidir, de uma vez por todas, quem governa a sua vida. Não adianta desejar um ano abençoado e as mesmas práticas continuam. Se os mesmos pecados são tratados como normais. Se Deus segue sendo consultado só quando tudo dá errado. O Evangelho nos chama para um ano melhor. Ele nos chama para uma vida rendida. Talvez o maior milagre deste ano não seja portas se abrindo fora, mas altares sendo reconstruídos dentro. E esses altares é nós, né? Menos promessas vazias, mais arrependimento verdadeiro, menos planos sem Deus, mais obediência mais obediência mesmo quando dói. Lá em versículos Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40, fala assim: em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Que este ano não seja marcado apenas por datas, mas por decisões eternas. Que não seja um ano de repetir ciclos, mas de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque quando o coração volta para o Senhor, o ano muda, a história muda e a vida nunca mais é a mesma. É isso aí. Né, Tropeço? É isso aí. Então, quero que nós aqui, né, Tropeço, desejamos um feliz ano novo para esse pessoal de uma forma diferente, né, Fê? Com certeza, com certeza. Que seja um ano de mais ação, mais decisão, mais ousadia para a gente na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Né, que tudo aquilo que a gente coloca no ano, na virada do ano que a gente quer fazer, né? A gente faz muito isso com dieta, né? Justo. Esse ano vai ser o ano da dieta, né?
Aí, como você falou aí, você leu, você estava fazendo essa introdução aí. Chega fevereiro, né? Ah, Acabou a depois do dieta. carnaval. Ah, não, mas depois da Páscoa. É, Vai só. então, que seja um ano de muita decisão para a nossa vida, né? Jesus já tem colocado isso no meu coração, que 2026 é um ano de estruturação, né? Então, que a gente possa estruturar tudo aquilo que a gente sempre fala e nunca faz, né? Verdade. A gente acaba sendo até um pouco hipócrita, né? Ah, esse ano, não sei o quê. Aí você vai ver, passou 2 semanas do ano, a gente já esqueceu o que a gente prometeu no começo do ano. Mas, ô Fê, eu vi um vídeo, achei muito legal que isso, eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. A gente acaba fazendo, a gente até estava comentando aqui antes de iniciar o programa, nós decidimos os planos para nossa vida Sim. no nosso ano. Uhum. Mas eu nunca consultei se esses planos Deus aprovou para minha vida, né? Então tem coisas que começam a ficar tão frustrante, mas de repente não era aquilo para mim. Sim. Então que a gente aprenda a fazer planos, mas consultando Deus primeiro. E é Exatamente. isso que Ele quer para nós, Isso aí. para realmente onde coisas não vão acontecendo, mas que não era para acontecer de verdade, Sim, né, Fê? sim, Porque não era exatamente. aquilo que Ele queria para nós. Mas a gente às vezes a gente gosta tanto desses desejos nossos, né? É, Que isso vai morrendo aos poucos, Sim. né? E obedecer mais a voz de Deus sobre aquilo que Ele quer de verdade para nossas vidas, com né, Fê? certeza. E hoje vamos ouvir alguém que escolheu viver isso na prática, Fê. Com certeza. Você já conhecia esse homem? Hoje. E tá sendo um prazer enorme ter ele aqui na mesa. Não vou falar quantos anos, não, senão o povo vai achar que eles são velhos. Então, Hoje estamos com Medina. Medina, agradeço demais. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Boa noite, primeiramente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, uma oportunidade única que a gente tem de falar do seu amor. Agradeço vocês, o Fred, né, que me mandou mensagem. Espero que a gente possa ser ferramenta do Senhor aqui nessa Amém. mesa hoje, amém? amém. Amém. Medina, para quem ainda não te conhece, quem é o Medina? Quem é o Medina? Como eu falei, né, sou uma pessoa muito tímida, né, não falo a timidez assim de ser uma pessoa retraída, né? Uhum. Sou uma pessoa muito bem reservada, né? Procuro viver uma vida aí tranquila, sem estar falando muito da minha vida. E eu sou o William, né? Para os mais íntimos, eu sou o William, né? Meu primeiro nome, né? Sou uma pessoa bem tranquila, tá? Uma pessoa reservada, como eu disse, né? Nasci ali na cidade de Itaiandu, cresci ali, né? Antes mesmo de sair para este Brasil afora aí. Mas eu sou esse, para os mais chegados, o William. Né? E o Medina é um nome que, né, foi crescendo aí por causa do esporte, né? Uhum. Aí eu fico conhecido como Medina. E Maravilha. como veio essa paixão por futebol, Medina? Como que isso aconteceu na tua vida? Como toda criança, né? Vai procurar um esporte, o pai, né, procura um esporte, né, para colocar o filho, né, não só para passar um tempo, mas para incentivar, educar, né, para a criança também aprender como ter disciplina, educação, Sim. né? E para poucos, né, como eu disse, os mais chegados me conhecem. Eu comecei no judô, por incrível que pareça, ainda na infância. Meus pais me colocou no judô, né? Agradeço muito os professores que eu tive, porque dali veio a disciplina, né, a educação, né, o respeito, né, também ser perseverante, que o judô ensina muito isso, Sim. né? E fui até certa idade no judô, ainda na infância, e depois eu fui para os gramados, para a quadra, aí é onde surgiu mesmo a paixão, né? Brincar na rua, nos Que legal. E campinhos. você tinha quantos anos quando teve essa virada do judô para Ah, quadra, para o campo? Você lembra? O futebol, na verdade, intercalava ali com o judô, né? Mas o judô era mais focado, Aham. né? Era ainda bem criança, né? 6, 7, Aham. 8, 9 anos ali, já estava intercalando com futebol. E quando chegou nos 10, eu saí do judô, passei a focar mais no futebol mesmo. Entendeu? E aí, quando que você teve a primeira oportunidade para poder fazer uma avaliação, fazer uma peneira, né? A famosa peneira, né? Você lembra quando que foi? Então, né, aí o futebol começou a ficar um pouco mais sério, né, a Uhum. paixão foi aumentando.
E a primeira saída minha de casa foi aos 13 anos, Uhum. né? Na verdade, comecei a ter oportunidade mais aqui em Itaiandu, né? Quando um treinador trouxe alguns clubes, né, para cá. Na Uhum. época trouxe a escola do Vasco, né? Que foi oficial aqui na cidade de Itaiandu, ficou um período, né? Ali já fazia ali a escolinha ali. Aí a gente começou a dar os primeiros passos para fora, então foi entre os 12 13 anos ali. Ah, tá. E Comecei a aí, ter as oportunidades. sim. E aí você começa, né, toda a experiência que toda criança sonha, né, toda criança deseja do coração dela, que eu acho que se não fosse 100%, pelo menos 90% das crianças hoje Exatamente. pensa em ser... E uma coisa que, só um comentário que eu tenho acompanhado de perto aqui o esporte em Tamonte, que agora, graças a Deus, isso se abriu até para as meninas, né? A gente tem aí, que eu me lembro de cabeça, 2 meninas aqui que tem um futuro promissor dentro do futebol, né? Então, tá sendo bacana que tá abrindo isso, né? Esse sonho tá abrindo. E aí, quando que você começa a ir para um clube mesmo, ficar num clube? Qual que foi o primeiro clube? Quantos anos você tinha? Foi a partir dos 16 anos, né? Eu tive essas oportunidades, como eu falei, né? As avaliações, né? As primeiras frustrações, né? Os primeiros não, né? Mas eu não desisti, né? A partir Uhum. dos 16 anos, né? Aí eu fixei num clube, né? Foi União São João de Araras. Já tive a oportunidade de falar aqui. Foi lá também que eu joguei minhas primeiras partidas, né? As primeiras competições, né? Federadas. E foi lá também que eu tive a oportunidade de estrear no profissional. Uhum. Que legal. Ô, Medina, é, eu achei muito legal que a gente teve um programa aqui com os meninos do Jiu-Jitsu, a gente fazendo essa relação desse esporte com os valores cristãos, né? E a gente observa muito que leva esse caminho junto. Você consegue hoje, nessa sua vida profissional no futebol, acredito que o judô também tem essas disciplinas, e você conseguir levar isso para o futebol hoje? Sim, é como eu disse aqui, a gente tem que procurar andar no espírito, né? A gente serve ao Senhor hoje, né? Acho que em todas as áreas, né? Em todos os ambientes, assim, e o futebol não é diferente, o esporte não é diferente. Nos traz muitas lições espirituais, né? Como a gente conversou aqui no off, eu tive uma experiência no domingo dentro de campo, que o Senhor falou comigo, né? Então a gente tem que estar com os ouvidos sensíveis, o coração sensível, para a gente estar podendo aprender as lições, né, que o Senhor tem para falar no nosso coração. E no futebol não tem sido diferente comigo, né? Que O legal. Senhor tem trago grandes ensinamentos, lições, tem me ensinado, e a gente, né, vai crescendo, Sim. né, a gente estando com o coração sensível, os ouvidos sensíveis ao Senhor. Tem muito para nos ensinar através do esporte. Quando que... Desculpa. Eu ia falar para ele só se ele poderia contar essa experiência que ele teve nesse Bacana. domingo. Foi da hora. Acho que a irmã não estava aqui, né? Joguei uma partida em Baipendi pelo América, né? Final da Licar, né, o segundo jogo da final. E primeiro minuto do jogo, acho que foi o primeiro minuto do jogo e o primeiro toque meu na bola. A primeira oportunidade que eu tive no jogo, eu fiz o gol. Fiz o gol, abrimos o placar, né? E até falei pro Tropeço aqui que depois, né, a gente teve outras oportunidades de fazer o gol, né, de matar o jogo, concretizar o título, mas estava difícil, sabe, de fazer o gol, né? Perdemos muitas oportunidades. Até falei para ele, expliquei para ele como que foi o meu gol, foi as mãos do Senhor mesmo, foi as mãos do Senhor, né? Ele escancarou a porta para mim, né? Ele me abençoou e fiz o gol aos 89 minutos do segundo tempo. O primeiro toque eu fiz o gol logo no início e no final da partida eu fiz o gol que deu o título pro América. E logo após o Senhor falou comigo: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu tô no começo, Eu tô no fim. também tô no fim. Amém. Perfeito. Amém. Arrepia aí, né? Dentro do Muito campo, né? bom. Naquela euforia, naquela adrenalina, a torcida, a loucura, né? Eu consegui discernir a voz do Senhor. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E quando que você começa a ter, ou melhor, quando que você conhece a Jesus, o William? Conhecer mesmo, né?
porque a minha mãe já há alguns bons anos, né, ela já frequentava, né, também ia na igreja, então sempre recebi visita em casa, né, os cultos, né, pastores vão, só que eu não conhecia, né, nem dava ouvido também, né, porque eu estava em outros caminhos, né, mas foi através do futebol, célula, né, os clubes que eu ia sempre tinha um homem de Deus ali fazendo célula, dando estudo, só que eu não dava ouvidos. Uhum. Até que um dia houve um interesse e hoje eu posso entender que era o próprio Espírito Santo, né? Participar da oração, aí a semente foi sendo plantada ali no meu coração e regada, foi através do futebol que eu pude conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você mencionou que 10, 12 anos atrás, 10, isso? 12 anos atrás, Foi Então, através do futebol. através do futebol. isso tem sido frequente, né, William? Você que está mais no meio do futebol, que eu vi até um vídeo agora esses dias do Vasco, antes do jogo do Eu Fluminense. vi. O pessoal estava fazendo um culto ali, uma célula ali, né? E a oração era sobre o desejo carnal nosso, né? Que não é errado a gente colocar o nosso desejo na oração, sendo que a gente respeite aquilo que Jesus vai fazer para nós, né? E assim, William, como que foi, cara, esse desejo seu, esse despertar seu para querer aquilo que estava acontecendo? Você lembra como que foi? Você pode contar pra gente como que foi? Como eu disse, né? E a palavra também fala isso, né? Que Apolo plantou, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo, né? É ele que dá o crescimento, né? Então foi assim, né? Convite, né? Participar da oração, participa da célula, né? Vamos na igreja, né? E essa semente foi sendo regada pelos meninos, né? O clube que eu passava, passei a frequentar mais a célula, foi aumentando o interesse, até que eu vi que o Senhor tinha algo para minha vida, né? A semente foi caindo em terra Foi fértil caindo em e terra floresceu, fértil, né? É. Aí eu fui entendendo que o Senhor tinha algo para minha vida. Perfeito. Mas, Fê, você estava falando né, dos nossos desejos, né, no momento que Jesus já estava no processo dele para, né, se entregar na cruz, quando ele estava no momento de dor, de medo, de insegurança, que ele pediu para o pai dele, né, que a parte dele, né, daquela situação, não vou saber falar perfeitamente, igual a Bíblia nos instrui, mas ele pede para ele que tire desse cálice, né? Uma coisa Isso, assim, faça né? de tudo. Mas, se for a tua à vontade. vontade. É isso aí. Então, é sobre isso. A gente tem esse desejo, mas assim, se for a vontade de Deus, e eu acredito muito no esporte. Então, assim, a gente quer ganhar, a gente quer. Mas, se for a vontade É do isso aí. Senhor sobre essa vitória, né? Do nosso É isso aí. time e tudo mais. E uma curiosidade que bateu aqui agora, de quem é pai, contei um pouquinho do que eu estou vivendo com meu filho. Qual que foi a importância do seu pai com a sua mãe nessa trajetória sua? Porque assim, né, o cordão umbilical, pelo que você falou, foi cortado cedo, né? Você foi cedo voar, né? Que a gente sempre fala. Como que foi esse, até para quem está nos vendo aí, de repente, os pais que estão nos vendo, que está nessa trajetória de lutar para realizar o sonho do filho, qual que foi a importância? Como que você vê hoje, com o que você está vivendo no mundo profissional do futebol, a importância da família nesse processo aí? Como que você vê isso aí? Abaixo de Deus, acho que é o principal pilar, né? Eu acho que o incentivo dos pais. Como eu disse, meus pais colocou eu novo no esporte e sempre incentivaram. Sempre incentivaram, né? Meus irmãos também, né, fazem esporte, também pratica desde a infância, né? Então, abaixo de Deus, os pais, né, é o pilar, né? Tem que incentivar, né? Até porque os pais também têm sonhos, né? Tiveram lá né, teve na sua infância, né? Não puderam realizar por outros motivos, né? Muitos motivos, né? E quando vê o filho, né, que tem um sonho, tem um desejo, a importância de incentivar, né? Então, os meus pais foram importantes demais, né, para que eu tô vivendo tudo isso hoje, né? Uhum. Já tô com 33 anos, né? Tô com 16 anos de carreira. Até hoje, né, os meus pais me apoiam. Meu pai faleceu, infelizmente, né? Ele não tem visto essa continuidade que eu estou tendo no esporte, mas meu pai foi essencial, né? Primeira vez que eu saí de casa, segunda vez que eu fui fazer peneira, teste, ele foi comigo, sempre me incentivou, sempre esteve na beira do campo, me apoiando,
né? Tinha confusão e estava lá, nos momentos de alegria e tristeza. Então, né, os pais é o pilar abaixo de Deus, né? Então, incentiva, né? Eu posso falar incentiva, sonhe junto com o seu filho, né? E Acompanhe, né? acompanhe, incentiva, investe, sabe? Porque lá na frente, o seu filho conseguindo, né, alcançar os sonhos, tenho certeza que vai realizar os sonhos deles também. E uma coisa que eu sempre falo com os pais, como eu mencionei para você, né, que hoje está com uma geração boa de atletas aí que pode vir a ser um profissional, tem potencialidade para isso, as oportunidades na hora certa, Jesus tem um tempo para tudo, né? Então na hora certa vai acontecer. E é importante a gente mencionar também, Willi, a questão da espiritualidade, né? Da gente entender o quão importante é a gente investir financeiramente, investir com tempo, apoiar, mas também cobrir as nossas crianças, né, de fé, né? A gente estava conversando sobre isso, né, que infelizmente, né, esse meio ele tem ficado complicado, cada dia mais tem ficado mais complicado, né, por diversas coisas que não vale a pena entrar aqui no mérito, mas daí a gente cobrir as nossas crianças de fé, de ensinar aquilo, independente da religião que a pessoa segue, da doutrina que ela vai seguir ali, mas de fazer a criança acreditar que Jesus está em tudo, né, cara? E isso é muito importante, né, William, de fazer isso, como você mencionou, né? Na época lá, na sua casa já tinha os cultos, tinha as células, você não estava muito afim, mas a semente estava sendo... Não entendia, né, o que aquilo ali fazia de algum intuito, né? Adolescente, né? Quer aproveitar, né, a idade. Todo mundo passou por isso, né? Tem então. responsabilidade. Todo mundo passou por isso, né? Mas é como eu Mas disse, já estava sendo plantado. já estava sendo plantado, né? E um pastor falava coisas proféticas. Eu nem entendi o que Olha esse só. homem está falando. Né? Quantas vezes eu tive a oportunidade de ouvir coisas proféticas da parte do Senhor, que eu estou vivendo hoje. Olha só. Né? Mas como eu disse, né, a importância do sentir, eu falei do lado humano, né, os princípios humanos, né, e eu não falei, né, do lado espiritual, como você disse agora, mas é a principal, né, espiritual, né, orar pelo filho, Exatamente. ensinar os princípios de Cristo, da isso aí, palavra, isso aí. acho que é o principal, porque a própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. Né? Então, no meio do futebol não é diferente, né, tem o lado, né, da corrupção, né, tem o lado obscuro também. Sim. Então a importância, né, os pais aí que sonham junto com o filho, né, seja qualquer Se modalidade, você não estiver firmado, firmado na né? rocha, né, e ensinar para a criança, né, que dependente, Cristo é o mesmo, né, se você for um profissional ou não, filho, você deve ser um filho de Deus, né, o mais importante disso tudo é a vontade do Senhor, né, mas se você deseja ser um profissional também, seja qualquer modalidade, né, representa o evangelho, né, e ensinar os princípios, né, da palavra do Senhor, que é fundamental. E aprender a descansar no Senhor, né? Descansar no Senhor. Como eu mostrei para vocês aqui, a gente tem uma palavra sobre as nossas vidas, mas a gente está descansando no Senhor. Se for, vai ser. Se não for, não vai ser. Eu acho que o importante é a gente preparar os nossos filhos, você que está vivendo isso agora, para ter uma das coisas que são principais no futebol, que é caráter, né? Então, assim, e é uma coisa que se não der certo como jogador, ele vai levar pro resto da vida dele, né? E a fé é a base de tudo, né? A fé, a criança precisa entender que o jogador de futebol, né? Ele precisa entender, independente da idade dele, que ali dentro de quadra vale quase tudo, né? Muitas vezes a gente fala, vale tudo dentro das quatro linhas. Não vale. Tem coisa que aquilo que corrompe o nosso caráter não vale a pena. Não vale a pena. E você já passou por muita coisa nesse sentido, Willy, de possibilidade de propostas de corromper o seu caráter, de tudo mais? Já viveu isso? Já muitas propostas, né? Tem 16 anos de carreira, né? Posso falar que já tive muitas oportunidades de corromper os princípios que os meus pais me ensinaram, que hoje eu vejo que é princípio bíblico. Sim. Mas na época, nem eles também tinham, Entendimento. né, esse entendimento, essa sabedoria, né? Foi o que eles aprenderam dos pais, né? De respeitar o próximo, né? De não passar o próximo para trás, de não mentir. Né? Infelizmente, durante a nossa vida, a gente, né, se mistura com outras amizades, né? Eu não conheci o evangelho, a gente erra.
né? Mas os princípios eu procurava sempre colocar em prática, né? Ainda mais quando acontecia, né? Essa proposta vem, né? A oportunidade de agredir um colega, né? De xingar, de brigar, de ultrapassar ele. Eu sempre lembrava dos princípios que os meus avós e os meus pais me ensinou, né? A educação. Graças a Deus eu tive uma boa educação, né? E meu pai era policial militar, então você pensa, Meu a Deus do céu. rigidez, né? Rigidez. Ó, se você fazer lá fora, depois aqui em casa, eu vou conversar com você. Então, assim, eu tive princípios, né? Familiar, né? Infelizmente, hoje a gente tá vendo que o adversário da nossa alma, né? Satanás tem, né, lutado contra as famílias, né? É. Tem lutado diariamente aí. Mas eu sempre mantive os princípios que os meus pais me ensinaram. Isso é E a gente fundamental. vê acontecer isso, a Federação Paulista de Futebol soltou um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, que eles estão tendo que fazer jogos sub-11 ou sub-12, não me recordo agora, com o portão fechado por questões de comportamento, não é das crianças, não, é dos pais, Família. da família, de, tipo assim, de um arrancar a arma pro outro. De mensagem de dar tiro no outro. Então, assim, justamente sobre isso, né? Que a gente tá esquecendo da base nossa ali, espiritual, de formação de pessoas, né? Que aquela criança daqui a pouco vai ser adulto. Né? Então, assim, a gente é muito, às vezes, muito explosivo, né, cara? A gente teve uma reunião com os pais aqui em Tamanho, eu falei pra eles, cara, eu por 2 vezes eu tive um comportamento horrível na arquibancada. E, assim, me constrangiu, eu fiquei com vergonha. Uma foi em Tendu e uma aqui em Tamonde, que eu tive que ir atrás das pessoas e pedir perdão para elas, porque eu agi na carne, né? E quem me de brigaiada. O velho homem tava vindo, né? Então, e assim, é isso que você está falando, né? Da gente ter ciência que a gente é carnal, mas a gente também, ou melhor, que a gente é espiritual, mas também a gente é carnal, e a gente ter o nosso Um equilíbrio ali, né? equilíbrio e o princípio cristão florescer na nossa vida, né, cara? E é o que você falou, a oportunidade vem, né, cara, pra gente se corromper, pra gente ter uma camisa que eu tava esse tempo atrás procurando pra comprar, ela vem escrito assim, ó, não queime o filme de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso, né? E assim, e eu me coloquei nessa situação, e isso eu falei pros pais na frente de todo mundo lá, que eu me queimei, né? Queimei Jesus ali por 2 vezes. Isso não vai dizer que quem eu sou por esses 2 erros, mas você precisa voltar do zero e reconstruir isso, né, William? Acho que é o arrependimento sincero, né? É. Que a gente é pecador, e o pessoal que a gente até estava falando no último programa, o pessoal entenda que todos aqui somos pecadores. O santo 100% é Jesus, né? Só que a gente está no processo, a gente está buscando a santidade, né? De alguma forma. E isso acaba nos confrontando quando a gente tem uma ação negativa que Sim. você fala, pô, isso daqui não agradou o coração de Jesus, né? E quando você tem esse confronto, esse arrependimento sincero, onde você consegue liberar perdão, né, para a pessoa que você falhou, ou se a pessoa falhou com você, você consegue liberar perdão também, né? Ô Medina, eu queria saber, assim, de você falou até da questão de frustração, já passou, né, em algumas fases na sua vida. O que o futebol te ensinou sobre processo e espera? Porque para quem não tem entendimento espiritual, essas frustrações às vezes dão motivos de você desanimar, de você não ir mais, né, tentando buscar esse sonho. E quando você entende que o processo precisa ser passado, né? E às vezes algumas frustrações, alguns nãos, foi um livramento e um momento que Deus fala assim: ainda não é a sua hora. Você consegue entender hoje, ou lá atrás você começou a ter esse entendimento por esse período de algumas frustrações que você já teve na sua vida? Sim, hoje, com mais tempo de caminhada com Cristo, né? Comunhão com o Espírito Santo, a gente vai aprendendo, né? Quando eu saí de casa, né, recebi os primeiros não, né, ouvi muita coisa, você é pequeno, né, por causa da estatura. Eu já me lembro de Zaqueu. Uhum. Só que eu tinha um sonho dentro do meu coração, né? Tinha aquela vontade de ser jogador profissional. E isso nunca ninguém tirou de mim. Sabe, eu tinha um alvo, né? Eu tinha um objetivo. E nada dessas coisas me parou.
Até quando eu voltava para casa, né, esfriava a cabeça, voltava da viagem, né? Aí, poxa vida, mais um não, né? Mais E uma às vezes você precisa amadurecer amadurecer, os adolescentes, ainda. né? Verdade. Tô naquele mundo ali, para mim tudo é uma fantasia, um sonho, É, né? Eu não tô entendendo o que é a realidade, aquele não, né? De ouvir as críticas. Ó, você é pequeno, você é franzino, né? Você é de uma cidade pequena. Por todos esses preconceitos a gente passa. Mas hoje eu entendo, né? Hoje com, né, mais velho, né? Com comunhão com a palavra, né? Servindo ao Senhor, a gente entende que é necessário esse processo, né? Tudo isso me trouxe crescimento. E um dos motivos é qual? Poder passar para frente. Uhum. Ó, você vai ter preconceito, você vai ouvir muitos nãos, mas é necessário. Hoje eu vejo que foi necessário, entendeu? Eu ouvi falar não, não, não para você. Não, ele é até bom, mas a altura dele não ajuda. Ele é até bom, mas ele é franzino. Ele é até bom, mas eu acho que ele não vai. Né? E hoje Deus traz coisas à tona do passado, até através de pessoas. Ó, aquela vez você não foi por causa disso. E hoje eu vejo que é necessário. Um dos motivos é esse, para me passar para frente, né? Para os meninos que vêm perguntar para mim, ó, como que você fez, né? Qual é o processo, o que você tem que fazer hoje, né? Eu passei na pele, né? Eu passei na pele, eu vivi. Aí eu posso passar para frente, né? De uma forma mais clara, porque eu pude experimentar. Mas tudo isso eu vi que é processo e tempo. E eu tô nesse processo ainda, né? Porque hoje servindo a Deus ainda acho que aumentou. A rejeição é maior, o preconceito é maior, sabe? Aumentou tudo. Mas hoje eu tenho o Espírito Santo comigo e isso facilita, né? Sim. Não é tudo perfeito, não, mas né, longe disso. Mas o processo é como você disse, né? Fica mais leve, né? Hoje você tem as lutas mais leve, porque você carrega o fardo de Cristo, o jugo de Cristo. Facilita, né? ele fala na palavra, Ele né? fala. O fardo pesado fica para ele e E a o gente só leve para descansa, nós, né? Hoje eu Exatamente. entendo, os processos são dolorosos dentro do esporte ainda. Né? Porque a palavra de Deus diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? Então, olha o tempo de carreira que eu construí hoje, os clubes que eu passei, a experiência que eu tenho. Hoje, o nome que o Senhor me deu, né, dentro do esporte, né, aqui em Itanhandu, aqui na região, né, o respeito que eu conquistei, Sim. né, pela graça do Senhor, né, pela misericórdia de Deus. Né, então, é mais cobrado também, eu sou mais cobrado. Perfeito. Né, a exigência aumentou também. Mas eu estou na dependência do Senhor e a gente vai continuar nesse processo aí para a glória dele. Você é 92? 92, ano 92. E assim, como que foi essa virada de chave na sua vida, assim, que você falou assim, agora os caminhos estão... eu estou entendendo que é os caminhos que Jesus está abrindo para mim, a porta que Jesus está abrindo para mim. A gente estava conversando no off, né, no clube que, não sei se você vai... É um novo clube ou já é o clube que você estava? É um novo clube. Um novo clube. Como que é assim, essa decisão para você? Não, peraí, eu tenho 10 propostas aqui, eu vou orar, vou entender qual que é, Vou esperar em Deus. Tem a parte humana, né, que eu imagino que deve ter salário, contrato e tudo mais, mas assim, como que foi essa virada de chave de entendimento daquilo que era para você, não é? Como que é isso para você? Como que você faz esse processo, se você puder falar pra gente? Tudo começa na oração, né? Um contato com Deus. Uhum. E a minha profissão é propostas, né? A gente recebe muito convite, como eu disse para vocês aqui, que para alguns estão no final de temporada e para nós no início de temporada, né? Virada de ano, né? E é onde chega, né, as propostas. E tudo começa na oração, né? Na palavra. Também vejo que é muito importante conselhos, pessoas experientes, né, com o nosso pastor, pessoas que oram, amigo que oram, Uma autoridade espiritual. uma autoridade, sabe, mesmo que ela não conheça muito, né, do processo ali de proposta, mas é pessoa de oração. É pessoa de oração, é pessoa que tem contato com a palavra, pessoas que andam no Espírito. Né? Então a palavra de Deus diz também que na multidão de conselheiros,
né, a gente acha sabedoria. Mas esses conselheiros têm que ter, né, o contato com a palavra, comunhão com Deus, né? Então hoje as minhas decisões são tomadas assim, primeiramente em oração. Entro no secreto, Senhor, recebi esse telefonema hoje, né? Senhor, recebi essa Você proposta não hoje. toma uma decisão já no impulso, naquela, ai, agora, não, né? Hoje você tem esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Até porque hoje o propósito não é só o Medina. Não é só o Medina ir lá, né, fazer o que tem que fazer. Não, hoje eu tenho o evangelho a anunciar. Senhor, qual terra que o Senhor vai me plantar? Onde o Senhor me vai? preparando. Em qual cidade? Aonde o Senhor vai me legal, colocar? Aonde precisam do Filho do Senhor? Porque onde eu vou hoje eu entendo que não é só para fazer gol. Isso é consequência. Em muitos lugares que eu vou hoje eu sou líder de célula. Né? Analiso a terra, pergunto, quem que estava aqui na competição passada, quem estava aqui no ano passado, quem que era o líder da célula. Quando eu não vejo que não tem ninguém, eu assumo a responsabilidade. Então as decisões são tomadas assim, sabe? Em jejum, em campanha, em monte, amo o monte, amo estar no monte. É um lugar onde o Senhor fala muito comigo, sabe? Me direciona, sabe? Também procuro entender o momento hoje da minha família. É muito importante porque eles não são convertidos em Cristo. Né? Até o momento que eu estou na cidade, hoje eu entendo que é por causa da minha família também, sabe? Por algumas situações que estão acontecendo. Então, eles precisam da minha pessoa aqui, não só no espírito, mas física. Entende? E em outras áreas. Então, é dentro desse contexto todo que eu tomo a decisão. Eu recebi muitas propostas para a glória de Deus. Hoje eu não tenho empresário. Muitas das vezes o empresário que ajuda, né? Ele quer o melhor para nós, né? E muitas das vezes eu não tomo decisão dentro da decisão dele. Hoje é baseado na palavra. E o Senhor já me deu uma direção no tempo dele. Vou viajar, mas é dentro desse contexto. Como está a minha casa, que o Senhor tem para mim nesse tempo que entendo, né? Em oração, em jejum, em conselhos, né? E o Senhor vai direcionando tudo quando a gente está na dependência dele. Ele traz muita clareza. Ele traz outra clareza. A decisão muitos anos atrás não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir. Eu tenho que. Senhor, eu tô meses em casa. Porque a vida do atleta, a temporada, né? E como é feito o futebol no Brasil é muito difícil. Né? Só quem tá nos bastidores é muito difícil. Para quem já está no time grande, é fácil, vai ficar o ano todo num clube. Né? Mas para nós que muitas das vezes está 6 meses num lugar, às vezes 4 meses num lugar, às vezes 3 meses num lugar, então vive oscilando, sabe? Tá um tempo no clube e um tempo em casa. Te entendo. E isso é muito difícil. Aí imagina para uma pessoa que fica 3, 6 meses em casa sem receber um atleta, sabe? Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, eu vejo os cuidados de Deus, é impressionante, sabe? A provisão, Deus abre as portas, sabe? E esse tempo que eu tô aqui é o que o Senhor tem feito. Por isso que é tudo baseado na oração. Oração, conselho, né? Vida de comunhão com a palavra. Estar em volta de pessoas como vocês, né? Porque Deus libera a chave, né? Deus dá direcionamento. Né? Então tem sido baseado tudo nisso. Eu tô há 3 meses em casa já. Mas eu tô com o coração em paz, porque eu tô entendendo o que o Senhor tá fazendo. É um processo, esse é o processo, sabe? Eu te entendo, porque quando eu entendi também a minha identidade em Cristo e até a profissão hoje que eu realizo, então, como diz, hoje eu sou massoterapeuta, eu não sou só simples massagista para fazer aquele trabalho. Então, eu entendi o meu propósito dentro do meu trabalho, através dessas vidas que ele hoje coloca no meu caminho para eu poder ter esse toque, né? E meu trabalho também oscila muito, principalmente no inverno. Então, de julho até outubro, nossa, se for falar da Patrícia de antigamente, estava surtando, desesperada. E hoje eu vejo que ele faz a minha agenda, ele envia as pessoas que precisam enviar até a mim e viver de provisão. Então, quando você fala assim, eu não posso só confiar nele com as minhas forças ainda trabalhando.
Então, assim, eu tenho que entender que ele vai me mandar naquele mês aquilo que eu preciso e necessito. Então, quando você entende que você vai depender da provisão dele, e eu não preciso fazer nenhuma força, falar assim, tipo, eu tenho que fazer um bico ali, eu tenho que para conseguir alguma renda, realmente ele te dá aquilo que você precisa naquele mês. É impressionante. E isso vem do quê? De oração, relacionamento, intimidade, jejum. E é isso que para muitos precisam entender, que às vezes você precisa só descansar e confiar. Confiar mesmo de verdade, que ele vai te dar a provisão que você precisa, né? E é muito lindo que realmente eu vivo isso na minha área profissional e é bem isso mesmo. E como eu falei, hoje eu entendo que o futebol é só um meio, é um campo missionário, É. sabe? O vestiário, o dia a dia ali, sabe? Quantas pessoas sedentas, né? Por muitos motivos, né? Muitos motivos que a facilidade que o esporte, né? Principalmente futebol dá, né? Que é a fama, são os Uhum. acessos, né? São muitas coisas, né? Que leva, né, os atletas para outro caminho, né? Não para o evangelho. Então eu entendo que o futebol hoje, né, é um campo missionário. Legal. Que o futebol é um meio a qual eu levo a palavra. Como eu disse, o Medina atleta é segundo plano, né? Muitas das vezes a gente reluta ainda. Uhum, Sabe? sim. Senhor, será que eu tenho que ser o líder da célula? Será que Não um Senhor, jogador profissional. Senhor, eu tô sozinho, não tem muitos lugares que eu já fui, não tem outro cristão. Já fui em lugares que é só eu, sabe? Não tem outro para me ajudar a orar, né? A levar a palavra, mas tem lugares que eu já vou que já tem a estrutura ali. Eu chego para cooperar, né? Então eu entendo hoje que o futebol, seja no profissional ou quando eu jogo aqui na região, que é um meio a qual o nome do Senhor tem que ser glorificado e o nome de Jesus ser anunciado. Perfeito. Ô Medina, eu vejo esse conhecimento, você vê, eu observando você sempre realmente é dependente dele. Em tudo o seu processo, carreira profissional, você reconhece que é ele que está na frente, né? Como você consegue trabalhar, ter esse equilíbrio de verdade, de ego, vaidade, igual você falou de fama, que o futebol, né, traz esse olhar, esse glamour todo, né? Eu vejo que você vive muito de oração tudo, mas como você consegue até no seu dia a dia, como você consegue até passar isso para esse jovem, para essas pessoas que você quer relacionar, para que eles fogem, porque eu tive uma experiência com os meninos de jiu-jitsu, que eles fazem dentro do jiu-jitsu, esse treinamento, né? Então, igual eu ouvi eles falando da própria competição. Então, quando eles ganham, eles não podem sair ali e confrontar o seu. Eles podem fazer assim, mas com respeito ao próximo ainda, senão eles podem perder, né, a competição por causa dessa. E eu vejo que o futebol às vezes quer rivalidar né, o adversário, então às vezes tem aquela raiva, aquela ira. Como você consegue equilibrar, que a gente fala dos frutos do espírito, né, a paciência, a compaixão, a mansidão? Você consegue trabalhar esse equilíbrio emocional de não vir, né, essa ira com o próximo, essa rivalidade né, com o seu adversário, e você transmitir Jesus na sua vida nesse meio, nessa adrenalina toda também? A gente está num processo constante, né? Independente de quantos anos de caminhada a gente tem com Cristo, tempo de igreja, tempo de oração, né? A gente sempre vai passar por esses momentos, né? Da carne querer se exaltar, né? Porque o velho homem está aqui ainda. Enquanto a gente estiver na terra, né, a gente vai passar por momentos que a carne vai querer exaltar, né? E no esporte não é diferente, né? Você ser destaque, né? Você ser campeão, você sempre tá em evidência, sabe? É nesses momentos aí que a gente tem que estar na dependência do Senhor. Por isso que eu volto e friso a importância da comunhão com Deus, né? A importância da oração, vida constante em oração, com a palavra, né? Como eu falo sempre para os meus amigos, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Por isso que a gente tem que ler os evangelhos, aprender. O que Jesus faria? Então, toda vez que eu sou destaque, toda vez que eu perco, eu sou vice-campeão, sou campeão, eu sou artilheiro, o que Jesus faria? Entende? Porque hoje eu entendo que tudo é para a glória dele.
quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Não é fácil, é um processo. Às vezes o adversário está inflamado ali, até porque muitos não servem a Deus também. Está Tem esse irado. entendimento. Ter esse controle não é fácil. Não é fácil, Você lutar com a sua carne e você não revidar, Ele te dá muitas das vezes um pontapé, você tem que segurar. Aí você tem que estar no Espírito, Senhor, dá graça, Senhor. Repreender muitas das vezes a ira que está sobre ele, às vezes é um espírito que está usando ele, tem que ter esse discernimento. Mas é um processo, É um processo, e como eu falei, hoje o Senhor me deu uma carreira, tudo um contexto. Olha lá, os princípios dos meus pais, o princípio da palavra, o nome que o Senhor me deu hoje. Nossa, depois eu fico pensando, é o Medina, eu sou espelho, sou uma referência, para a glória de Deus, sabe? Falando assim, as pessoas me vê, tem muitos meninos me olhando, o treinador me olha, a minha mãe me olha, meu pai me olha, não para me ser perfeito, jamais, mas é porque eu tenho um nome a zelar hoje, o nome do Senhor principalmente, o nome é honrar. Mas sabe? Paulo fala, Paulo fala, seja... não é minha cópia. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso. Entende? Mas sempre pensando em Cristo. É. Sempre pensando no Evangelho. Para não desonrar o nome dele. Primeiro isso. Depois eu, Depois o Medina atleta. Não, o Medina, é porque isso gera mago na gente, Quando, o Medina, o tropeço tá lá no campo. Quando a gente escuta coisas assim, deixa a gente chateado, Mas fulano vai na igreja. Fulano fala que serve ao Senhor, então eu tento juntar todas essas coisas, e quando eu passo por momentos assim, seja em distância do adversário, seja perdendo, o que Jesus faria. Perfeito. O que Jesus faria. Perfeito, perfeito. Bora lá, Fê. Que a gente tá aqui, eu até acabei me perdendo aqui. Como que foi assim a fase mais difícil da sua carreira, Medina? Fase mais difícil? Cara, eu tive algumas, sabe? Uma delas eu posso falar o início, na transição da categoria de base o profissional, porque é uma transferência muito difícil, Ainda mais atletas que vêm de clube pequeno, Difícil, Quem está em clube grande já tem a continuidade ali, Ou vai emprestado, ou continua ali no clube grande, Para quem está em clube pequeno é um pouco mais difícil nessa transição. Eu falo isso para os pais hoje. Não, essa transição é muito difícil, Porque o clube às vezes não tem calendário. Então foi um dos momentos difíceis também para mim. Eu já tinha estreado no profissional. Foi quando as portas se fechou, eu fui até para outro clube, mas aconteceu muitas coisas lá. Aí eu desisti, falei, vou trabalhar. Fui morar com meu pai, em Juiz de Fora na época. Aí eu tentei mais uma vez lá, no sub-20 do Tupi na época. Aí não sei o que aconteceu na diretoria lá, teve um rombo financeiro lá e falaram que não ia disputar mais. Vou estudar, aí meu pai, então você vai ter que trabalhar. Foi quando eu trabalhei, comecei a trabalhar, sabe? Aí esse foi um momento muito difícil, esse momento de base para profissional, sabe? Aí eu vou trabalhar. Mas foi construindo amadurecimento nesse processo na mais tua aquela vida. chama aqui dentro, Falar com os amigos na escola, eu sou jogador de futebol, eu sou atleta. Porque as portas fechou, agora eu vou estudar, vou trabalhar. Só que aquela chama estava aqui dentro. Aí quando eu recebi o convite, foi depois de 1 ano, recebi um convite. Não pensei 2 vezes. Então foi um momento muito difícil. E também acho que um momento também, quando eu perdi meu pai, perdi meus avós, tava jogando, esse momento também foi muito difícil. Eu tava treinando, cheguei em casa, recebi a notícia, na pandemia, que meu pai faleceu, sabe? Foi um momento muito difícil também. A minha avó também, quando faleceu também, eu tava um tempo desempregado, sabe? Passando por algumas lutas pessoais,
E a minha avó, meu filho, você não vai voltar a jogar? Minha mãe, sabe? Porque eles me incentivaram a vida toda, investiram em mim financeiramente, com princípios, né? E eu vi aquela dor na minha avó. Mas, meu filho, você fez isso a vida toda. Você fez isso a vida toda. Falei, não, vó, não, eu vou voltar, vó, vou voltar, sabe? Mas o inimigo queria tirar eu, sabe? Do meio, sabe? Ele lutou também para tirar. Aí quando eu acertei com o clube, eu falei para ela, deu aquele alívio. Uhum. Aí eu lembro que eu fui despedir dela numa segunda-feira, saindo de madrugada de casa às 5 horas da manhã. Tava indo para Rio Preto, sabe? Ia me apresentar no comercial. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar. Foi a primeira vez. Primeira vez. Isso depois de um tempo parado, aí você foi voltar. Foi voltar. Bacana, né? Foi Mas- 2 momentos, assim, bem difíceis na minha carreira, sabe? Não vou nem falar... Mas ele tava te forjando nesse Tava momento. forjando. Não quero nem falar de lesão, dessas coisas que também é difícil, né? Mas desses momentos que me marcou, porque eu tava em atividade ainda, né? Aí foi na quarta-feira, minha mãe me ligou pela manhã e falou que ela faleceu. Você conseguiu vir para poder... Não conseguiu. consegui. Aí foi uma dor, né? Imagino. Inexplicável. Aí treinar com aquela dor, não poder vir no velório, sabe? No Eu enterro. acho que a parte mais difícil de tudo que acontece, eu acho que quando acontece essas situações, eu acho que deve ser o mais difícil. É a vontade de desistir. Né? Será que é o tempo de eu voltar, cuidar da minha família? Aí você vê as mãos do Senhor em tudo, né? Uhum. Eu já É tinha isso. comunhão com Deus, né? Já estava servindo ao Senhor. Todos nesses processos eu já estava servindo ao Senhor. Eu vejo as mãos dele em tudo, mas foi esses momentos difíceis, né? Não Pesado, falo né? nem de lesão, Aham. né? Mas porque eu estava no processo ainda, né? Eu tô em atividade, foi quando aconteceu essas situações aí. E eu acredito, se você não tivesse firmado, né, nessa comunhão, aí onde que você poderia Tinha desistir? voltado. Com certeza. Aí vem o apoio da minha mãe, não, filho, continua, que aqui a gente vai estar cuidando. Aí vem também os irmãos, não, continua, não desiste. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, Fê, sobre a fé no vestiário, que eu fiquei sabendo que, para quem convive com você, Medina, diz que o vestiário é diferente. Como nasceu esse desejo de levar Deus dentro desse ambiente? Começou, foi vendo pessoas, viu? É. Que um dia levaram Cristo para mim. Que legal. Legal. Foi vendo... Como que é a resenha do vestiário, assim? Porque assim, a gente que tá nesse meio, a gente escuta de tudo na resenha do vestiário, né, cara? Como que é essa adaptação do Medina dentro dessa resenha? Como que você lidar com isso? Como que é fácil ou difícil? Como que é isso para você? Então, o mundo do futebol é muito pequeno. As notícias correm muito rápido. Uhum. Então, tem clubes que eu já chego e já conheço certos atletas. Certo. Então, eles já sabem que eu sou cristão. Né? Sabe que eu procuro ter conduta, comportamento, né? Ter um equilíbrio. Até questão de preconceito, né? Ter essa resistência, né? Quando eu vou para um clube, o Medina tá indo. Ele é vaso, hein? Então, já as notícias já correm, né? Já corre e no cotidiano, ali no dia a dia, as pessoas vão nos conhecendo também. Uhum. E a gente tem que ter um equilíbrio também em tudo. Mas né? você já houve essa resistência, esse preconceito? Medina? Tem muito preconceito. É? Tem muito preconceito, né? Eles tentam nos corromper o tempo todo, né? Isso Com aí. conversa, né? Com as ideias deles, né? Eles tentam de toda forma ver a gente, né? Errando, falhando, né? Então ali o cotidiano ali, a resenha, eles querem brincar, que tirar a gente da bênção de todo jeito, né? A resenha é gostosa, mas é perigosa, né? Não, a resenha deles às vezes um pouco sai do contexto nosso, né? Isso aí. Mas Deus também levanta outros, né? Né? Cristão ali, aí passa a ter uma comunhão entre nós, aí passa até a evitar, né? Certas rodas, né? Tá em certas rodas, certas conversas que não edifica a nossa vida em nada. E Deus levanta pessoas para estar com a gente. E como que foi, e como que é para você até hoje? Assim, hoje você já tem, né? Como você falou, que você está indo pro clube, alguns já, o vaso, ele é vaso e tudo mais. Mas quando você chega do zero, assim, como que é para você se impor?
Porque, por exemplo, eu tenho a minha maneira, quem me conhece sabe que eu sou da resenha, eu gosto de dar risada, gosto de estar, mas tem alguns assuntos que começa a falar, eu me calo. Né? Eu não entro, eu não sou o cara que vou falar assim, ó, para de fazer isso aí, que isso aí. Eu não sou assim, não é meu isso, desde que não venha pro meu lado, né? Quando tá na resenha, vamos dar um exemplo, tá? Você e o Fred, vocês estão na resenha que eu não acho bacana eu entrar nessa resenha. Eu me calo, saio de perto e tal. Como que você se posiciona, né? nessa questão dentro dos clubes? Primeira coisa é analisar o ambiente, né? Analisar as pessoas, discernir as pessoas, ver o comportamento delas. Não, acho que com essa dá para falar de um assunto mais sério. Essa não, porque tem pessoas que são, né, não tem como, né, conversar, porque só a respeito de coisas que não edifica a gente. Né? Acho que, então, que a primeira coisa é analisar o ambiente, as pessoas, ainda mais quando, igual eu te falei, hoje é difícil de você ir em algum clube, né, e as pessoas já não ter falado de você. Né? Se não tem jogador, tem alguém da comissão. Uhum. Tem da comissão, tem alguém da diretoria. Se não tem ninguém, tem amigo de amigo que já jogou com você. Uhum. Eu tô falando, o mundo do futebol é muito pequeno. Muito grande, mas ao mesmo tempo muito grande, mas ao mesmo muito pequeno. O Brasil é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. E é literalmente assim. Quando vê o anúncio, Almedinha, aí fulano já fala, é amigo meu, joguei com ele. Né? Assim, lugar para chegar do zero é ser fora do Brasil. Entendi. Mas aqui no Brasil é literalmente assim. Sabe? Você jogou com amigo do amigo. Né? Mas mesmo assim, você chega lá não conhecendo ninguém. Aí é analisar o ambiente. E discernir, né, as pessoas, a intenção das pessoas. E até por isso é bom a gente estar conectado diretamente com Jesus por conta disso. Conectado, né? Com Jesus. Porque Jesus, ele mostra o caminho pra gente, né, Miguel? Até você apresentar ele, né? Você mostrar sua conduta. Porque tudo muitas das vezes não é na palavra, né? Tropeço. É nas suas atitudes. E as pessoas observam, tá? É isso aí. No futebol também, as pessoas observam. Ou não é, legal? As pessoas observam. Aí, dentro disso, aí os caminhos vai se abrindo, sabe? Relacionamento. Eu fiquei 2 anos sem jogar bola por causa disso, cara. O comportamento, eles vê muito. Principalmente futebol. E quando eu voltei, eu lembro que, cara, acontecia certas situações que, se fosse há um tempo atrás, tinha dado ruim. E aí você se silencia, você vai embora, você não fica. Eu não vou perder a oportunidade. Eu já defendi muito tropeço pros outros não baterem nele. E dava risada de mim, entendeu? E aí, na hora que é o que você falou, na hora que você entende o seu propósito, cara, você entende que não é carnal, é espiritual. Entendeu? E eu aprendi isso, se o Elton estiver vendo aí, eu aprendi isso muito com o Elton, cara. Teve um dia que a gente tava brincando, era um jogo valendo nada, brincadeira. E eu tava marcando um cara, o cara começou, cara, me dar cotovelada, me dava soco, e aquilo que você falou, eu fui repreendendo, fui entendendo, só que chegou uma hora que eu não aguentei, cara. Aí na hora que o Elton percebeu que eu saí fora, o Elton me chamou de canto e me colocou no lugar de novo. Só entende que é espiritual, não é carnal, é espiritual. E aí você dá aquela respirada, que é o que o Medina tava falando, né? Ora, repreende. Eu falo com meus amigos, 10 segundos. É isso aí. É isso aí. E tipo assim. O inimigo atento. Isso. Dentro de campo. Quando eu vou vendo, quando eu não jogo mais, assim, valendo nada, eu não jogo mais. Eu entendi em Deus que eu não preciso mais. Exatamente, eu não preciso mais disso, entendeu? Mas eu tropeço num caso desse, é fácil identificar que é o capeta, cara. Quem que vai querer dar cotovelado não se der bola? É muito fácil ser. Então. E eu entendi isso em Deus, entendeu? No entanto que, tipo assim, os caras chamam pra jogar, vai ter um campeonato agora dia 10 e 11 aí, aqui em Tamontes. Os caras me chamaram pra jogar, eu falei, cara, esquece, eu não jogo mais, valeu nada. Porque, assim, eu entendi em Deus que não é mais pra mim isso. Eu acho legal isso, porque, assim, a gente tem que tomar cuidado pra quem é muito religioso, né? Então, eu vejo que quando são pessoas muito religiosas, eles colocam o esporte como obra do Satanás. Né? Mas, na verdade, se torna, porque, assim, tudo que Deus criou era para a gente usar de uma forma positiva a favor a ele, né? Mas quando a gente começa a falar assim, televisão é do diabo, esporte é do diabo, Satanás vai usar com toda a força esses instrumentos para
para atrair esse pessoal. Mas, né? Otícia, mas isso aí é por isso que eu falo, isso é muito particular. Então, é isso que Competir não é pro Felipe Neri, mas se o Felipe Neri jogar Isso. futebol toda Isso, terça-feira então, é. Pro Medina é porque o Medina sabe, ele sabe até onde ele consegue Isso, então, pisar. é sobre isso que eu queria entrar. Então, assim, o que não é legal para mim, que se eu não sou maduro o suficiente para estar em algum ambiente, eu não posso generalizar que para todo mundo isso Exatamente, também isso aí. Uma doutrina, É, né? isso Vira uma aí. ideia, Isso. um pensamento. Justamente. E como, por exemplo, para mim, eu competir, para mim é prejudicial. Sim. Porque eu dou falso testemunho, cara. Sim. E isso eu falo para todo mundo isso. Já ouvi amigos que falam a mesma coisa que você. É. E eu não Sou quero mais. maduro ainda. Não Tô tem isso. envergonhando o nome do Senhor. Exatamente. Pode ser que eu vou competir lá e eu vou ser o mesmo cara que eu sou no futebol de terça-feira, que é entre amigos lá. Pode ser, mas eu não tenho essa firmeza dentro do meu coração, essa paz que excede todo o entendimento, que para mim é a certeza em Deus, a resposta de Deus está em cima disso, a paz que está no meu coração. Eu não tenho isso ainda. Então pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, ou alguns meses, dias, Jesus vai confirmar isso no meu coração? Amém. Só que é o que eu sempre falo, é comigo. Isso é meu. Isso não é de todo mundo, não é para todo mundo. Jogar bola é pecado. Meu amigo, Não. se a gente for levar em consideração tudo que a gente peca, só de julgar isso a gente já tá pecando. Né? Os nossos olhos já pecam. E é o que você falou, né, Medina? Hoje isso é referência jogando bola. O seu nome é referência aqui na nossa região jogando bola. Então Deus tem te usado, que em nome de Jesus vai continuar te usando no meio do futebol. Cara, a gente estava conversando, né? Tem vários amigos em comuns que os caras falam de referência, usa você, usa o João Paulo de Pouso Alto. São caras que são referência. E eu vejo que assim, as crianças estão crescendo e começando a buscar essas referências na nossa região. Uma coisa é você ter referência, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, sei lá mais longe, que né? é longe. Agora, realidade. por exemplo, na minha época, a gente não tinha referência perto de jogador. E hoje a gente você tem mais alguns aí que passaram por isso. E hoje eu acho que você e o João Paulo são os dois que estão na ativa aqui na nossa região, né? São as referências que nós temos. E que Jesus continue te usando para ser referência nisso. E uma referência é diferença, né, Fê? Porque igual vocês falam do Ronaldinho e tudo, é uma referência com esse olhar de fama. De Glamour. dinheiro, festa, essa coisa. De uma vida fácil do futebol, né? Justo. Outro E lado. a gente precisa buscar essas referências, essas influências, principalmente para esses jovens, de ter uma vida muito legal, com um sonho realizado no futebol, mas não perder o lado espiritual, que é a humildade. É isso aí. O ego, a vaidade vai diminuindo, né? Você não é melhor que ninguém, né? E isso que a gente tem que buscar mais, né? E é o que a gente busca, equilíbrio, né? Dando esses testemunhos, né? De alguma forma, tendo respeito. Alguma forma a gente começa a ter autoridade espiritual nesse meio, né? Então, acho que é isso que é legal, é que a gente vê realmente... Por exemplo, olha só como essas meninas vivem no TikTok hoje, que influência que elas têm nesse meio, né? Nessas Isso aí. danças e tudo mais. A Virgínia, que influência que essa menina tem hoje para trazer para essa geração? O lado obscuro, né? Outro É, lado, que é outro lado. da carne. É outro lado. E Justamente. acaba que a gente busca referência em pessoas que não vivem aquilo que a gente vive, né? A gente tem que buscar referência dentro daquele mundo espiritual que nós estamos buscando, né? O Senhor tem levantado, né? Não só no Exatamente. futebol, levanta no vôlei. Deus sempre levanta um embaixador de Justamente. Cristo ali. Sabe, no futebol, Deus tem E a gente levantado. incomoda, de alguma forma, que Você vê igual o agora, Matheus fala, né? Na Vocês são luz política, no nas mundo. empresas, Deus você sempre vê vai agora levantar alguém. puxando a sardinha pro meu time, né? Corinthians agora. Mas aí você vê o Hugo lá, o Hugo salvou o Corinthians e na entrevista dele ele glorificou o nome de Jesus. Entendeu? Então, assim, você vê que isso tem sido referência, né? Para de... Tem sido... Não, mas é verdade. Não tem nada a ver o assunto. Você quer? Nós vamos convidar você no Total 90, a gente Não, toca essa tô ideia, mas não tem brincando. nada a Não ver. Não tem nada a ver, Não, mas cara. é coisa que a gente não via antes, Fala cara. do Eu acho, que Lucas- Fala do Lucas Moura, não precisa falar de Corinthians, cara. eu acho que o primeiro que a gente viu fazer isso foi o Kaká, que foi de São Paulo. Eu acho que foi o primeiro que eu me lembro aqui agora, puxando a memória, falar de Jesus, eu acho. Atleta de Cristo é desde os anos 90, né? Já Depois tem? pode procurar a história. Né? A primeira célula foi plantada, né, em 1994, se eu não me engano, com o Jorginho. Né? Eu já participei de muitos atletas de Cristo. Ah, Está bacana. Que plantado em legal. muitos lugares, né, do Brasil aí. Liderança, na igreja, em algum lugar, no clube. Atleta de Tá. Cristo, né? Os embaixadores foi, né? Jorginho. Ah, Legal, bacana, olha. bacana. Isso eu não sabia.
É que eu lembro assim. Se você ver a história dele, eles falam que não era uma das melhores seleções da seleção. O Senhor estava ali com Isso aí. E quando Deus está nesses ambientes, é outra coisa, Então, né? o atleta de Cristo é muito há mais de 30 anos já. Né? Ah, bacana, eu não sabia Então, disso. tempo, Ele muda. É que eu vi um podcast do Kaká falando sobre isso, por isso que eu achei que o Kaká tinha sido o primeiro, que depois que ele precursor também, né? que ele declarou isso que a perseguição em cima dele Que a foi bruta. fama dele, né? O nome dele. Mas, ó, igual lá em Mateus, né, que tem aqui 5,14, vocês são a luz do mundo. Gente, então luz e trevas não vai. E tá, assim, gente vai incomodar de alguma forma, né? Exatamente. E o pessoal vai fazer os levantes dele, pra gente não levar essa luz. Agora vamos falar um pouquinho sobre os valores em comum de futebol e vida cristã, Fê? Sim. Ele já mencionou um pouquinho aqui sobre a questão dos valores, né, e tudo aquilo que viveu, assim. Eu não sei se não puder, pode ficar à vontade, mas você se recorda alguma proposta que chegou para você que você falou assim, cara, se eu fizer, vai dar bom, mas eu vou ferir meus princípios? Você lembra de alguma que chegou assim que foi a tentadora? Foi a que eu contei em off pra vocês aqui, né? A gente estava numa competição e era o último jogo, a gente já não tinha mais chance de classificar. Foi numa quinta-feira, uma autoridade do outro clube, né, chegou até os nossos capitães, né? As cidades eram pertas, né? E o outro time tinha um poder financeiro muito grande. O nosso também tinha, né? Só que o presidente não estava muito presente no cotidiano. Até colocava dinheiro lá, mas ele não estava muito presente, não estava ativo, né? Uhum. E essa autoridade foi lá e queria tirar alguns jogadores, né? Na época a gente falava mala branca e mala preta, né? Hoje é rebete pra todo lado, né? Hoje é bet. E a gente não tinha mais chance de classificar. Ele queria tirar alguns jogadores, inclusive eu, que era o artilheiro do time, né? Queria tirar os 2 atacantes, queria tirar mais 3 jogadores de outras posições e o treinador junto. Só que eles precisavam só do empate. Aí foi 2 dias ali, sabe, complicado, sabe? Reunião, dia todo, reunião. E eu fui um deles que se levantou. E eu não vou me vender. Por causa de tal valor, não vai mudar minha vida. Isso aí talvez eu vou ter que gastar quando chegar em casa, eu vou gastar em um mês. Né? E o meu caráter, o princípio. Né? E depois os próximos clubes que eu vou chegar lá, as pessoas já vão estar sabendo. Ó, aquele ali, aquele ali pode oferecer qualquer coisa. Foi isso que as outras pessoas iam aceitar, me passou depois. Qualquer coisa que eu oferecer para eles se vende. Né? Hoje eu conhecendo a palavra, aquele é Esaú. Esaú. Sabe? Mas Deus foi misericordioso. Hoje eu vejo que é Deus. Chegou a notícia no presidente. O presidente apareceu num sábado lá de manhã. Nem desceu do carro. Ele apenas falou para os meninos, ó, ninguém vai fazer o que aquele pessoal lá quer que eles façam. Segunda-feira, o acerto está na mão, ninguém precisa se vender, não. E a gente voltou do jogo domingo, deu um empate, o outro time subiu de divisão, a gente só cumpriu tabela, e no domingo ainda ele nos deu um churrasco ainda na churrascaria. Olha só. Sabe, um almoço abençoado, na segunda-feira recebemos acerto, inclusive as pessoas que queriam não participar do jogo, que ia receber o dinheiro, também receberam, né, e ficou tudo certo. Como tem aqui uma palavra, uma frase-chave, tropeço. Talento abre as portas e o caráter sustenta, né? Assim, graças a Deus, eu entro pelas portas da frente e saio pelas portas da frente também. Uma coisa que eu, sabe, cobro muito de mim também, né? Chegar lá, entrar pelas portas da frente também, sair pelas portas da frente. Medina, você falou muito, né, das pessoas estar nos olhando de alguma forma, né? Para uma geração de hoje, né? A gente vê que é uma geração, né? Eu vejo hoje a minha geração, quando vivi para uma geração hoje, eu vejo que é muito diferente. Hoje você sente de alguma forma um peso e a honra de ser referência para os jovens? Uma honra, um peso. Não, eu levo isso de forma natural, sabe? Eu levo de forma natural, vivo o meu dia,
Aqui eu sou o William, sabe? Que eu sou amigo de infância de fulano de tal, de ciclano de tal, sabe? Mas entendendo também, né? Que as pessoas estão me olhando, né? Que as pessoas estão me observando, né? Quando eu tô aqui, eu tenho na minha cabeça, eu sou o William. É aquele menino que eles me via fazendo bagunça na rua, correndo no campo. Eu sou assim, sabe? Mas também entendendo, ó, ele é um atleta e hoje assim todo, ele é servo de Deus. Aí que as Então, pessoas olham mesmo, os vizinhos, as pessoas na igreja. a gente muda de alguma forma, Muda né? literalmente. Né? Literalmente. Eles observam tudo, Então, né? alguma coisa no Jeito de Medina tem. andar, jeito de vestir, jeito de Jeito de falar. falar, Tudo. verdade. Mas não carrega com um peso, não. É um prazer. Né? Carregar o nome de Jesus é um prazer, cara. E É único. quando as pessoas chegam pra gente e falam assim, Único, nossa, cara, mas é. você tem alguma coisa diferente. É gostoso ouvir É isso, né, gostoso. cara? Não é o Sinto ego, não é paz nada. perto de você. Isso aí. É, como se diz, é o Ah, caráter de Cristo. É o preço que a gente paga. É as marcas, né? Exatamente. É as marcas, A gente como paga um Paulo preço pra falou. isso, né? Mas é prazeroso, sabe? E que exemplo você quer gratificante. deixar para eles, de alguma forma, Medina? Dentro do esporte, você fala. Dentro do esporte, na sua vida, né? Igual você falou assim, no William. Que exemplo que você gostaria de deixar para esses jovens? Hoje é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É. Que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Amém. Que essa vida aqui não é a única que nós temos. Há uma eternidade nos esperando. Que as coisas dessa terra aqui são todas passageiras. A fama, o glamour, a riqueza, o nome, o sobrenome, a família tal, família isso. Os poderes dessa terra é tudo passageiro. Que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que tudo é Ele, tudo é por Ele. Sabe? É o caráter de Cristo, é a presença do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Que é o que mais vale, é falar Frutos, dele, né? andar falando com Ele. Sabe, ter o prazer nele, falar com ele, sabe, caminhar com ele, é sobre isso. Sabe, as demais coisas é tudo consequência, né? A gente tá sujeito, né, tem que vigiar, né, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né, sempre tá na dependência dele, entender que a gente não é perfeito, entender que a gente né, tá sujeito a errar, né, tá sujeito a magoar pessoas, mas que tudo é ele, sabe? A fama, o meu propósito no futebol como jogador em breve vai acabar, né? Eu vou ter que entender isso, mas que Jesus vai permanecer. É isso aí. Verdade. O seu legado vai cair, né? Legado, Vai mano, gerar, sabe? vai cair sobre uma geração, né? É consequência, como eu falei, ser destaque, ser artilheiro, ser isso, é as demais coisas, né? Vai ficar o legado também, é inevitável, né? É. As pessoas quando olhar lá, ó, o Medina fazia gol, o Medina decidia Era um bom jogos, jogo. Medina é isso. Mas o que mais vai me dar prazer quando a pessoa poder falar dentro de campo, ele não se corrompeu. É, isso aí. Verdade. Quando ele estava naquele vestiário, eu senti a presença do Espírito Santo. E Ó, o você- Medina pregou para mim. É, Eu conheci Cristo através Isso. da vida dele, Eu da ia perguntar família isso pra você dele. agora, voltando aqui um pouquinho no vestiário. Você que puxa a oração do vestiário? Muitas das vezes, sim. É. Quando eu sou uma das lideranças, sim. Bacana. Né, de uma Legal. pré-eleição. Uhum. Né, porque dali eu vejo também que o Espírito Santo também se manifesta, né, através das palavras. As palavras têm muito poder. Né, e eu faço isso tudo inspirado pelo Espírito Santo. Ô, Medina, a pergunta é uma aqui, mas eu vou virar a pergunta aqui. O Medina, você está com 33, falou? 33. Ah, a idade de Cristo! Ai, que Deus! Eu tô no ciclo da redenção. É, isso aí. Oh, Isso aí, Ciclo da glória! redenção. Medina, se Profético fosse isso, né? pro William de hoje, falasse pro William de 13 anos lá, que conseguiu a primeira avaliação, o primeiro clube que foi, o que o William falaria pro William de 13 anos sobre o sonho que ele tinha, sobre toda a expectativa que ele tinha na vida dele? O que você falaria? Vindo aí, Os jovens que sonham, né? que tá cara? vindo aí nesse sonho de ser jogador de futebol, o que você falaria para você mesmo com 13 anos de idade, com 33 anos? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Hoje, com mais maturidade, mais entendimento, né? Tudo que eu passei, rejeição, né? Não, frustrações,
que valeu a pena, né? Porque tudo tem um preço, né, Tru? É. Tudo tem um preço, né? Para ser médico, para ser farmacêutico, né? Para ser judoca, para ser jogar voleibol, todas as modalidades. E futebol não é diferente, tem um preço, né? Tem um preço e muitas vezes o preço é ser rejeitado. Ser rejeitado, é não ter amigo, é ter, E né? a gente falou também no tema aqui do programa justamente isso, é a tal da A tal rejeição. da rejeição é difícil. Ainda mais, eu vou falar uma palavra aqui que a gente sempre fala, né? Chucro, né? É. Na cidade com 10 mil, 15 mil habitantes, para ir para uma grande São Paulo, acanhado. É. Né? Ainda mais na minha época, que não tinha celular, não tinha mídia, não tinha muita coisa. Né? Mas as pessoas lá já eram mais avançadas. Né? Acho que eu falaria isso, valeu a pena, está valendo a pena e faria tudo de novo. E assim, uma coisa que a gente que tá nesse meio, eu tô começando agora, eu sempre amei futebol, mas assim, de envolver mesmo, começando agora, ó, de meses pra cá. O ano que vem, se Deus quiser, eu começo a fazer até educação física. Que eu sou apaixonado pelo futebol, pelo esporte, já faz muitos anos. Mas assim, de querer fazer algo mais pelo esporte tem sido agora, até pelo meu filho, né? A gente tem trazido bastante avaliação pra cá e tal. Deus tem aberto, você sabe como que é, cara. Deus abre umas portas, daqui a pouco, cara, queria trazer tal avaliação, daqui a pouco do nada não, né? Deus vai e te manda um abençoado, te mandar o número de tal pessoa, e a gente tem vivido isso. Só que assim, o que mais me enche o coração é saber que o meu filho tá nessa briga, tá nessa luta, tá nesse sonho, mas que o mais prazeroso para mim não é quando ele vai para uma avaliação. Lógico que isso enche o nosso coração de alegria, mas é quando alguém chega para mim, para a mãe dele, e fala: ó, seu filho é muito educado, seu filho tem caráter, seu filho vai ser um menino bom. E a gente viveu uma experiência esse tempo atrás, meu menino tem 9 anos. A gente foi numa conferência, você falou do Alfa e Ômega, essa passagem ela marcou meu coração porque a gente foi numa conferência em Bertioga, eu esqueci o nome do cara agora, mas é uma das referências que tem espiritual. Ele mora nos Estados Unidos, ele ficou 7 anos sem vir para o Brasil e veio, ele anda com o Luiz Arminio. E o meu filho teve a primeira experiência dele com Jesus ali. E o meu filho começou a chorar. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu fui para colocar a mão nele, para chamar, para conversar. Jesus falou assim: não, deixa ele, que ele está tendo uma experiência que vai marcar a vida dele. E terminou aquele culto ali. Eu fui conversar com meu filho: seu filho, o que você estava chorando e tal? Eu falei: pai, antes eu via você chorando no culto, eu não entendia o que estava acontecendo. Agora eu sei que você está vivendo. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso marca a vida da gente. E se meu filho for um jogador de futebol, vai ser para glorificar o nome de Jesus. Amém. Mas se ele não for, eu tenho certeza que frutos bons a gente está colhendo disso, né, William? E é importante a gente falar sobre isso, né, William? Que às vezes nós, pais, a gente quer forçar uma coisa que Jesus não quer, né? E como aquela hora eu perguntei para você sobre o apoio dos pais, e você mencionou que teve uma época que você meio que decepcionou, meio que não deu certo e você foi... Literalmente eu parei, né? Exatamente. E como que foi assim, você ter essa coragem, esse renovo, né, essa virada na sua vida de, não, agora, peraí, eu recebi uma proposta, você falou que você aceitou na hora, né? Como que foi assim, pros seus pais, para sua família, você mencionou que teve, acho que foi sua avó incentivou na hora você ir, né? Como que é esse apoio de estar focado, de estar na palavra, de estar firmado naquilo e a certeza espiritualmente que aquilo, o seu sonho é o sonho de Deus para sua vida? Como que é isso para você? Hoje você está na presença do Senhor, né? Mas muitas crianças, até nessa fase, os pais não conhecem a palavra, né? Uhum. Como eu disse, eu fui ensinado princípios familiares, né? Educar o próximo, né? E os meus pais sonharam junto comigo. Meus avós sonharam, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que eu quero. Né? O dia todo praticando esporte. Então os meus pais viam todo esse meu esforço, né? De manhã acordava, estava na quadra. De tarde, projeto. De noite, quadra. Deixava dormir com a bola. Então os meus pais também viram isso, né? Uhum. E, né, então que você também possa, né, dar esse incentivo pro seu filho. Se é isso que ele mesmo quer,
né? Incentiva, invista, né? Mas primeiramente, é como você falou, é isso que Jesus quer. É. Né? Mas ouvindo, né, aqui da sua boca, desde o off aqui, né, você, né, falando, né, dá para ver a admiração, dá para ver que você também sonha com seu filho, além do seu filho, você também sonha, Sim. você investe tempo, né, você já tem, trago clubes para cá. Então Deus tem um propósito, dá para ver que Deus tem um propósito, as coisas Sim. estão se alinhando. Uhum. Mesmo você não tendo se tornado um jogador de futebol, mas dá para ver que as coisas estão se alinhando. Né? O entendimento que eu estou tendo é o discernimento que eu estou tendo, né? Uhum. Ao tropeço, mas é que entrou ver. Mas Deus usa as coisas loucas deste É mundo isso aí. Isso aí. para confundir a sábia, tem te usado. Sabe? Como você já, se o meu filho não for, mas que ele seja um servo, um pregador, É isso aí. né? Mas pelo entendimento que eu tô tendo, que seu filho vai ser. Amém. Sabe? Incentiva ele vai ser. Né? Como eu disse, o Medina vai parar um dia, né? Ricardo Oliveira parou, Jorginho parou. Deus tem que trazer uma nova geração isso aí. dentro do esporte. É isso aí. Eu creio que o Senhor já tem feito isso na vida do teu filho. Amém. Sabe? Aí vai se atrair, você vai ensinar que primeiro não é ser um jogador de futebol, um atleta. É ser um pregador do evangelho. É isso que você vai ter que ensinar pro seu filho aí. Amém. É a primeira vez que ele sai de casa e ficar. Ensinar ele a palavra, meditar na palavra. Que eu creio que desde a sua adolescência Deus já vai usar o seu filho. Amém. Deus tem feito isso no futebol. Sim. Tem levantado adolescentes nos clubes, com ousadia para pregar a palavra, fazer momento de oração. Usa adolescente, ele não prega, ele tá levando pastores, tá levando servos do Senhor. Então, assim, o Medina uma hora vai aposentar, né? Como disse, pessoas que é servo de Deus, já tá no final de carreira, vai parar, tem que vir outros, tem que dar passagem para outros. Então, Deus está fazendo isso na vida do seu filho, né? Tenho certeza que Deus tem levantado aí no meio do futebol por um propósito, é o evangelho. Amém. Vai começar aqui, né? E quando ele for para fora, ele vai dar continuidade lá. Então, incentiva mesmo, seja com ele. Muito cobre ele de oração, Amém. né? Interceda por ele. Tenho certeza. Eu quero Pessoas vão parar, o seu filho e essa geração vai dar continuidade. Eu quero deixar duas passagens aqui que fala do que a gente falou sobre antes de entrar, né, da coragem, tudo, foi da referência, né, para essa geração. Que lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, fala assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É o que a gente estava falando. Então, que a gente carrega isso, né, como influências para esses jovens de alguma forma, né? E o que vocês falaram agora sobre, né, a coragem, sobre tudo isso, e que lá em Isaías 40:31 fala assim também: mas o que confiam no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, e caminham e não desfalecem. E é sobre isso que a gente realmente voa alto com o Senhor, né? No que naquele plano que ele deseja para o teu filho, para nós, para nossas vidas, para nossas carreiras, né, Medina? Agora a gente está com uma parte aqui do programa, Fê, igual tipo... Ai, eu não sei falar, é Eu comecei a ler Maria ou aqui e falei assim, Marília? meu Deus do céu, o que é isso? Mas é Marília, como que é? Sei lá. Aquela Gabriela que fazia no SBT, aquele bate rápido, Bate assim, rápido. eu falo, a pessoa responde. Ontem, ó, no último programa, o Afonsinho imitou muito. Né, Té? Eu falei, gente, a mulher tá aqui mesmo? Faz aqui pro Medina, pra mim, O Afonso tem sido referência também, né? Tem se levantado ele como referência. tá num processo muito legal. Medina, bate pronto. A pergunta, você fala aí o que vier no Sentir seu o coração. na sua cabeça, você... Um versículo que te sustenta. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Uma palavra que define sua fé hoje. Defina minha fé, Jesus Cristo. Amém. Um conselho para quem está começando.
não desista. Independente da rejeição, preconceito, dos nãos, não desista. O que não pode faltar no vestiário? Alegria. O que não pode faltar no coração? O amor de Deus. É isso aí. É isso aí. O que não pode faltar dentro de campo? Alegria. É isso aí. Palavra final agora. A gente está finalizando o programa, Medina. Mas antes da gente se despedir, deixe uma palavra final para quem está nos Artista assistindo. é muito difícil finalizar um programa com 1h30. A vontade tá partindo no meio. Que me apressou, eu falei assim, ai meu Deus, não me apressa não. Mas uma palavra final, uma oração, né, um direcionamento para quem está nos assistindo. Por gentileza, essa sua câmera. É que Jesus está voltando, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda há tempo, né, de você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Né, você que está aí nos ouvindo, né, ou depois vai ver este podcast, que você possa, né, entender que Jesus é a nossa esperança, né, que os tempos estão se findando, né, que Jesus está às portas, que breve ele voltará, como está escrito nas Escrituras. Né? Entregue a sua vida a Ele, né? Se converta a Jesus Cristo, né? Que você e a sua casa possa servir o Senhor. As coisas estão muito difíceis, né? A gente está vendo claramente que o inimigo tem lutado contra as nossas almas todos os dias, né? A luta está aumentando, mas guarde essa palavra: Jesus está voltando. Amém. E o Fê, antes de finalizar aqui, pra gente dar o nosso tchauzinho, eu não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores nessa temporada de 2025, né? Então, antes de encerrarmos, não podemos deixar de agradecer quem sustentou essa temporada do Em Nome do Pai, né? Que abraçou esse projeto e está caminhando com a gente nesse propósito. Que nada disso seria possível sem as pessoas acreditarem, né? E caminharem com a gente. Então, nossa gratidão ao Anderson e à Paula, através do Under Gás e a Água e o Pão de Queijo Sabor da Serra, que estiveram conosco fortalecendo esse projeto. Ao Afonso e à Thalita pelo apoio com o consultório Dr. Afonso Leone e a Farma Leone, caminhando juntos com a gente nessa missão. E também a Garagem Gourmet, Matheus Fritinhos na Hora e a Pizzaria San Diego, que deixaram nossos episódios ainda mais saborosos, cuidando com carinho da recepção dos nossos convidados e da nossa equipe. Que Deus recompensa cada um de vocês. Vocês fazem parte dessa obra, viu? Obrigado de coração. Ô Tícia, eu queria agradecer também o Pinho e o Vinícius pela confiança, por depositar na gente, né? Confiança. Eles deram autonomia para a gente fazer e tomar frente do projeto, né? Agradecer e que Deus abençoe a vida dos dois por todo o apoio, por tudo que eles têm apoiado a gente no dia a dia, por todos os bastidores, né? Que eles têm... Eles abraçaram também, né? Que eles têm abraçado em nome do Pai. Também, né, Dé? É verdade. Pinho e Vinícius, agradeço por essa oportunidade que você deu, não só para mim, mas para o Fred, também está aqui no estúdio, no Ita na Rede. Vocês não têm ideia que como está sendo radiante poder, nesse meio de comunicação, levar o evangelho, né, a palavra de Deus, nesse programa, né, no canal do Ita na Rede. Você quer agradecer alguém, Fê? Deus, né? Quer, Acho que é o igual principal, Xuxa? né? Quer dar um beijo na memória do meu pai? Mas, cara, Medina, acho que hoje o agradecimento, né, primeiramente a Deus, cara, mas obrigado pelo convite, Fred, X. Deus, ele confirmou muita coisa no meu coração com esse programa hoje, né? A gente está nessa luta, o Medina sabe disso, é muito difícil. Quando você ganha um não, né, a gente já está aí com vários nãos
nas costas aí, mas a gente humanamente é difícil, né? Mas espiritualmente você entende que é um tempo, né? E esse programa veio para confirmar muita coisa. Como eu já falei, eu sempre falo isso. Não é só o meu filho. Muitas crianças que estão em busca disso. Aqui em Tamoios a gente tem várias crianças que têm potencial para estar dentro de um clube, para estar se especializando. E esse programa hoje veio para... Tenho certeza que quando os pais que estão nessa caminhada eles vão entender que que é necessário algo a mais para conseguir vencer tudo isso que é esse mundo do futebol, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Esse programa veio trazer isso para mim, que Jesus é a verdade, o caminho, a vida, né? Quando você estava falando, essa frase vinha dentro do meu coração toda hora. Jesus é o caminho. Então, se for o caminho para as nossas crianças trilhar o mesmo caminho que você trilhou, ele é o caminho. A verdade do talento das crianças que estão buscando isso, é ele que vai dar a verdade para todo mundo. E a vida é a vida que Jesus quer para essas crianças, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade, obrigado, Medina, por ser instrumento de Deus, né? Essa experiência, esse programa. Eu tenho certeza que várias famílias vendo esse programa vão ser edificadas, vão ser despertadas para esse mundo espiritual dentro daquilo que cada um acredita. Mas eu tenho certeza que é uma virada de chave na vida de hoje, nós pais, e daqui a algum tempo das crianças que vão estar vendo esse programa e vão dizer, é uma semente que foi plantada dentro dos nossos corações e ela tem dado fruto. Aqui em Tamoios, Medina, a gente vive com a palavra de maldição, que eu trago isso como palavra de maldição. Que tem isso, a gente escuta muito isso. Em todos os lugares, né? Só que não. Só que aí a gente tem esse efeito de comparação, o ser humano tem muito isso. E tem a dupla, o alto, tem lá. E Tamoios não tem. Não tem, vai ter. A gente já tem alguns aqui que foram para fora, Lamir, Joninha, Caio, Edmilson, Jader. A gente já tem alguns aqui, só que profeta de casa não tem honra, né? A terra do profeta, ele não tem honra. E as pessoas esquecem disso. A gente já tem um atleta que está para a Grécia. Então eu tenho certeza absoluta no meu coração que Jesus está quebrando uma palavra de maldição que há sobre essa terra aqui, que o Luiz com a esposa, o Luizinho com a esposa, eles são pessoas que temem a Deus, e eu tenho certeza que através da vida do filho dele, Joaquim, lembrei o nome dele agora, espiritualmente é uma quebra que está tendo. Amém. E eu tenho certeza que isso vai ser o primeiro de muitos que Itamonte vai levar para viver isso que você está vivendo hoje. É verdade. Eu queria também só deixar frisado aqui, quando o Medina falou, né, sobre as dificuldades que a gente ainda passa, mesmo com o caminho com Cristo, né? Eu passei por um processo depressivo por 2 anos e meio, Medina. E um tempinho atrás estava conversando com uma amiga que ela também passou por um processo muito delicado de saúde, e eu também comecei a ficar muito mal, uma gripe muito forte, tudo. E até comentei com ela, falei assim, olha, ela chama Gi, falei, Gi, hoje eu vejo como é importante a gente estar firmado em Cristo, porque quando eu estava no meu processo de depressão, juro, eu não pensava em ninguém. Realmente eu só me via num poço sem saída. Eu achava que ia me afundar cada vez mais. E eu não sabia para quem pedir socorro. E quando a gente tem o entendimento quem é Ele na nossa vida, por mais que a gente ainda continue passando por esses altos e baixos, hoje eu sei quem está comigo. Então, assim, a gente vai passar por isso, a gente não vai fugir de não passar por essas dificuldades, por um luto, né, por uma perda, por uma decepção, frustração. Mas quando você sabe que você tem alguém do teu lado, que aí você lembra da palavra que ele soltou, né, para te revelando, na palavra dele, é totalmente diferente, né? Então, assim, para vocês que ainda se vê numa forma sozinho, não se achem que vocês estão sozinhos. A gente só precisa de dar uma ação dele entrar na nossa vida. Ele está do lado da gente, só esperando assim, por favor, preciso do Senhor na minha vida.
E ele vai fazer coisas novas, né, Fê? Ele vai transformar, ele vai mudar, ele vai restaurar, ele vai fazer você realmente crescer e se tornar uma nova criatura em Cristo. E é maravilhosa essa experiência. Convido vocês a fazer esse convite, que Cristo entre na vida de vocês. Medina, quer também fazer um agradecimento? Ô, Tis, antes do Alguém? Medina vai para encerrar, eu ia falar em off pro Felipe, mas o Espírito Santo me falou que não também é proteção, irmão. É isso aí. E quando vier o sim, você vai ter confirmação. Não Isso vai aí. ser, não vai vir um sim vazio. É isso aí. Verdade. Fique o coração em paz. Sou grato pela sua vida, por tudo que você representa para mim. Né? Essa vida nova que eu tenho em Cristo, você é peça fundamental nela. Obrigado, viu? Amém. Tamo junto. Te amo, Deus você sabe abençoe. disso. Medina, dá um beijo na família aí, um abraço e encerra pra gente, filho. Que momento, né? Momento só agradecer a Deus, né? Deus está presente aqui, né? Na pessoa do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus, primeiramente, né, porque Ele tem cumprido as suas promessas na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Agradecer minha família, meus amigos, né? Que estão ansiosos para assistir também, né? Que oram, intercedam por mim, pelo Fred, por vocês, tá? Pela entrevista. Que Deus continue abençoando, prosperando este lugar aqui. Que através dessa mesa aqui possa sair palavras proféticas de libertação, decreto, Amém. possa sair palavra de direcionamento, de alinhamento. Que Deus continue abençoando vocês, que 2026 possa ser um ano de muitas bênçãos para este programa aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. E se você sentiu no coração e pensou em alguém, não deixe de compartilhar então esse programa, né, É isso Fê? aí. E não deixe de se inscrever no canal. São gestos simples, gente, que faz total diferença para esse meio de comunicação alcançar mais pessoas de alguma forma. Não só o programa do Em Nome do Pai, mas os outros programas que tem aqui no Ita na Rede. E isso nos ajuda muito a impulsionar esse meio de comunicação. E também não deixe de seguir a página do Em Nome do Pai 4 e também lá na página do Ita na Rede, tá, gente? Vocês nos ajudam bastante com esses gestos simples. Né, Fê? É isso aí. Quer deixar seu perfil também, Medina? Para o pessoal te seguir, te acompanhar? O Por Instagram gentileza. é a rede social que eu mais uso, né? O William Medina 92. Ali eu posto, né? Tanto sobre a minha fé e sobre a minha carreira também. Perfeito. Medina, obrigada de coração, meu amigo, Eu que por essa agradeço. experiência. Mais uma vez eu falo que essa mesa é muito especial, viu, Fê? Essa comunhão, essa experiência, essa troca não tem explicação. A gente só vai crescendo cada vez mais. Amém. Amém. Obrigada, que Deus te continue te abençoando, te usando nesse meio, tá? Levando e glorificando o nome dele, tá? Amém. Você e sua família toda. E um beijo bem grande pra vocês. Aqui. Um beijo no gordo, Fê. Até mais, pessoal. Valeu. Feliz Deus ano abençoe. novo. Valeu. Deus abençoe. Tchau.